Você está me ouvindo bem, Bárbara? Se puder aparecer aí só para dizer se está ouvindo bem, te agradeço. Tudo bem? Você está ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Perfeito. Então, beleza, minha amiga. Seja muito bem-vinda. É um Obrigada. prazer estar aqui conversando com você, tá? Nessa aula basicamente particular, né? Depois, ó, tô achando ótimo. Chegou mais alguém aí. Então, sejam muito bem-vindos aí para a nossa aula sobre meditação transcendental e os benefícios dessa técnica milenar, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Mário, professor de meditação, professor de Ayurveda e terapeuta Ayurveda, e hoje vou falar sobre meditação, uma técnica que eu pratico já desde 1998, ou seja, metade da minha vida dedicada à prática da MT ininterruptamente, tá? Depois me tornei instrutor em 2007, após passar por um retiro de 5 meses, mais 3 meses trabalhando num projeto social, totalizando 8 meses, né? Basicamente um ano, totalmente voltado para aprender e ensinar MT, né? E aí depois comecei a ensinar de forma particular, no início no Rio de Janeiro e agora em Brasília, onde eu moro há 13 anos, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês e vou falando aí sobre a técnica, sobre os benefícios e se vocês tiverem dúvidas também, depois no final a gente vai abrir aí para tirar essas dúvidas, tá? Eventualmente, se alguma coisa que eu tiver falado não tiver sido compreendida, vocês podem também mandar uma mensagem ali no pelo chat e eu respondo para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas aqui. Segue aí a apresentação. Apareceu para todos? Apareceu, né? Beleza. Então vamos lá. É, vamos falar sobre essa técnica de meditação, né? Muitas vezes, quando a gente fala em meditação, muitas coisas podem surgir na nossa mente, inclusive muitos conceitos que não necessariamente se aplicam ao conceito de meditação, e meditação também não é tudo igual, tá? Bom, a meditação transcendental, ela tem origem na tradição milenar dos Vedas, a mesma tradição que deu origem também ao Ayurveda, ao Jyotish, a astrologia védica, ao Sthapatya Veda, que é a arquitetura védica, ao Gandharva Veda, que é a música védica, e várias outras ciências, tá? É o corpo de conhecimento mais antigo que a gente tem hoje, que se perpetua, né, desde aquela época, tá? E foi todo ele codificado pelos sábios na língua sânscrita, tá legal? O fundador da nossa técnica, né, foi o Maharishi Mahesh Yogi, nosso mestre. Ele foi também um físico e discípulo de um grande mestre da Índia, chamado Swami Brahmananda Sarasvati, que vem da tradição de Shankaracharya, um grande santo e filósofo, né, que existiu aí no século IX, um pouco depois do desaparecimento do Buda, e Shankaracharya resgatou o conhecimento dos Vedas. Então, ele instituiu um, 4 monastérios e foi trazendo conhecimento e iluminando determinados discípulos, né? E a nossa tradição vem lá do norte da Índia, dos Himalaias, né? De Jyotirmar, né? Foi onde Swami Brahmananda vivia em seu ashram, tá? E Maharishi o conheceu lá, ok? O nosso atual líder da organização da MT é o Dr. Tony Nader. Depois que, um pouco antes do Maharishi desencarnar, ele passou essa missão para o Tony Nader, né, que é também um neurocientista, PhD, tá?
e uma pessoa extremamente erudita, tanto no conhecimento védico quanto no conhecimento das ciências modernas. Ele escreveu alguns livros muito interessantes, fazendo a correlação entre os Vedas e a fisiologia humana, né? E hoje ele é o atual líder da nossa organização, do nosso movimento da meditação transcendental. A MT, apesar de ser uma técnica milenar, ela tem um respaldo de mais de 600 estudos científicos em inúmeros centros de pesquisa e universidades, incluindo o Brasil, tá? Então, ela talvez seja a técnica de meditação que tenha sido mais estudada cientificamente, comprovando seus inúmeros benefícios que a gente vai ver aqui, tá? Então, em primeiro plano, né, é necessário saber o que que é a MT, de que se trata, né? Então, por meditação transcendental, a gente entende meditação como uma forma mais sutil de pensar e transcendental, aquilo que transcende a própria mente, o próprio intelecto, tá? É uma técnica que não envolve esforço, tá? Ela é praticada 20 minutos, 2 vezes ao dia, onde a pessoa se senta numa posição confortável, pode ser numa cadeira, em algum local que ela esteja confortável. E, como eu disse, é uma técnica, ela não envolve nenhum tipo de crença religiosa, nenhum tipo de dogma, tá? É uma técnica que deve ser praticada e vivenciada em termos de experiências na sua vida pessoal, ok? Bom, para falar da MT, a gente precisa entender um pouco sobre o estresse, né? Que é considerado o grande vilão aí da nossa era moderna. O estresse, ele é derivado do acúmulo de tensões que a gente vai trazendo, né, para o nosso sistema através das experiências, né, dos sentidos, dos órgãos, né? A gente vai acumulando impressões e essas impressões, quando são excessivas, elas vão gerar isso que é chamado de estresse, tá? E esse acúmulo de impressões que gera o estresse, ele vai gerar um processo chamado de luta e fuga, ou seja, quando a gente se encontra numa situação de tensão excessiva, medo, e algumas outras emoções que a gente pode chamar de tóxicas, né, que são derivadas desse excesso de experiências, né, você aciona esse sistema de luta e fuga, tá? E aí a gente começa a viver sob uma ótica diferente, né? A gente perde a conexão do córtex pré-frontal e começa a avivar outras áreas do cérebro que não nos permitem pensar de uma forma mais harmoniosa, mais elaborada, tá? E a gente vive muito nesse, como se alguma coisa fosse acontecer, tá? Como se alguma tensão estivesse breve a estourar perto da gente, tá? Bom, então opa, esse estresse vai gerar uma série de danos para o nosso sistema, tá? Como distúrbios do sono, tá? Baixa autoestima e autoconfiança, ansiedade, medo, preocupação, que podem levar, né, ao abuso de álcool e drogas, depressão, baixa imunidade, comportamento reativo, né, que talvez seja uma das coisas mais perceptíveis, né, nesse estado de luta e fuga, né? Você não consegue elaborar, raciocinar, né? Você se torna impulsivo, tá? E perda de memória e atenção, tá? O córtex pré-frontal, né, durante o estresse, ele não é muito utilizado, muito pelo contrário. E ele tem funções fundamentais, né, de tomada de decisões, tá? Nossa capacidade cognitiva, raciocínio, tá? Dentre outras funções fundamentais. E a gente perde ele quando a gente é submetido a esse estresse, tá?
A AMT, por sua vez, como o oposto do estresse, ela vai avivar o córtex pré-frontal, tá? Aumentando o fluxo sanguíneo nessa área, tá? Que é justamente a área que é desligada quando a pessoa está sob essa tensão excessiva. E quando a pessoa está nesse estado de luta e fuga, é acionada a amígdala, que é uma camada mais primitiva do nosso cérebro, que faz com que a gente se torne cada vez mais reativo. É como se você estivesse sendo ameaçado por um cachorro raivoso, um pitbull que tivesse te visto e começado a correr atrás de você. Você simplesmente vai acionar esse sistema de luta e fuga, vai sair correndo, né? E não vai pensar muito, né? Você vai ativar esse sistema que é responsável pela sua sobrevivência, tá bom? Ok. Então, o que que acontece durante a prática, né? Quando a gente medita, a nossa percepção ela é recolhida, né? Os sentidos são recolhidos e há um aumento da coerência cerebral, enquanto que o corpo experimenta um repouso profundo, né? Ou seja, esse estado é chamado de repouso em alerta. Ou seja, existe um descanso profundo do corpo e um estado de alerta da mente, né? E há um aumento da coerência cerebral. O que que significa coerência cerebral? As ondas, as frequências que regem o nosso cérebro, normalmente elas estão fora de sincronia. Agora, quando você medita, elas começam a entrar numa mesma sincronicidade. Isso vai gerar esse aumento da coerência, né? Então, é como se todas essas ondas estivessem numa mesma frequência, o que vai gerar aumento também ah, das conexões neuronais, tá? Então, com a MT, a gente começa a usar o cérebro de forma mais harmoniosa e de forma mais expandida, tá? Bom, para ilustrar aqui essa experiência, esse gráfico aqui, ele nos dá uma visão bem clara do que acontece, tá? Bom, vocês podem ver aqui do lado esquerdo um, um iceberg, né? Existe a ponta do iceberg que está para fora da superfície da água, tá? E a sua mente consciente ela é representada por essa ponta do iceberg, ou seja, tudo aquilo que você, né, tem consciência normalmente é o que você percebe e é justamente essa ponta do iceberg. Entretanto, não é a totalidade da sua experiência, tá? Do lado de baixo, né, aqui do lado, né, mais abaixo da superfície da água, a gente vê que existe uma camada maior desse iceberg, né? O que a gente pode correlacionar também com o nosso subconsciente, tá? E a MT, ela permite que a mente saia desse campo da mente consciente, passando por essas camadas mais e mais sutis e refinadas, representadas por essas bolhas, né? A mente consciente, essa bolha maior, e essas bolhas menores são representadas por camadas mais sutis e refinadas da nossa mente, tá? Até que a gente mergulha na própria fonte dos pensamentos. Isso que é chamado de consciência transcendental, porque transcende o intelecto, transcende a mente. E a gente experimenta esse estado único, né, chamado de repouso em alerta, né? A mente experimenta silêncio enquanto o corpo relaxa profundamente, o que é totalmente diferente de você estar dormindo, sonhando ou acordado. Então, trata-se de um quarto estado de consciência, tá? Descrito pelos cientistas, tá legal? Aqui a gente tem um gráfico similar, né? Então, aqui em cima, essa linha que representa a mente consciente é um potencial, representa um potencial muito pequeno da nossa capacidade total, né? É o que a gente tem consciência, né?
é o que está na superfície. Agora, com o MT, a gente começa a expandir essa percepção e mergulhar nesses níveis, nessas camadas mais sutis e mais refinadas do pensamento, tá? Na mente inconsciente ou subconsciente, aquilo que está por detrás, que normalmente não é percebido até que a gente mergulha na fonte dos pensamentos, tá? De onde surge toda a nossa inteligência, tá? Toda a nossa criatividade, ela surge, ela emana desse campo de inteligência infinita. Então a gente começa a trazer as qualidades desse campo de consciência transcendental para a nossa vida, que é um campo de inteligência infinita, criatividade infinita. E esse campo tem uma correlação muito estreita com o campo da física, né, chamado de campo unificado, que é uma lei que nos faz compreender, né, que tudo no universo é unificado em um campo mais e mais sutil, de onde todas as outras leis do universo elas emergem. E esse campo unificado cria ordem em tudo, tá? Esse campo unificado, ele permeia tudo no universo, inclusive a nós, né? E quando a gente permite que a nossa percepção mergulhe até esse campo de consciência pura, consciência transcendental, a gente está criando ordem no nosso sistema, tá? Simplesmente transcendendo a mente, tá? Sem esforço nenhum. Então, o que acontece é que você aprende a recolher a mente do campo dos sentidos e recolher a mente do campo mais sutil, que é essa mente que pensa incessantemente, né? Então, quando você se recolhe, assim como uma tartaruga recolhe todos os membros, né? Recolhendo os membros do campo dos sentidos e recolhendo também a atenção do campo sutil da mente, né? Nos resta, então, a consciência pura, tá? Esse estado simples, mais básico de funcionamento de todo ser humano, que é inerente a todo sistema, né? Todo sistema que permeia o ser humano. Todo mundo pode experimentar isso, tá? E quanto mais você aviva esse campo de consciência transcendental, mais ordem você cria no seu sistema, no seu cérebro, mais coerência, mais ordem no seu corpo, tá? Promovendo mais descanso, trazendo mais saúde, mais homeostase, o processo de autorregulação, tá? E, consequentemente, tendo um corpo e uma mente mais ordenados, mais em sintonia com as leis da natureza, consequentemente, você está muito mais próximo de realizar o seu potencial e os seus propósitos, ok? Diferente de uma pessoa que vive sob a ótica do estresse, só olhando para fora e sem ter essa autorreferência. A autorreferência é algo fundamental, porque ela é baseada naquilo que você é e não naquilo que você vê do lado de fora. Então, quanto mais o indivíduo está baseado nessa autorreferência, maior a capacidade dele de explorar esse potencial infinito que tem dentro dele, tá? E ter mais realização na vida, de modo geral, em qualquer área que ele vá estar presente. Bom, aqui a gente está vendo um cientista chamado Dr. Fred Travis, né, que ele é um, um grande cientista do nosso movimento, tá? E, inclusive, no YouTube vocês podem ver inúmeros vídeos dele fazendo o eletroencefalograma, né? Com esse capacete aqui cheio de eletrodos, né? Ele demonstra ao vivo, né? Isso tudo que eu estou falando com relação ao aumento da coerência das ondas cerebrais, tá? E constata a existência desse quarto estado de consciência, ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre os benefícios da MT para o nosso potencial mental, para a nossa saúde física, com relação também aos relacionamentos e com relação à sociedade. Tá? Eu trouxe alguns artigos aqui para a gente observar o impacto da MT nesses quatro campos fundamentais da vida. Bom, esses benefícios, né?
para a nossa mente, ele desenvolve o potencial total, né, aprimorando as faculdades da mente. Então, a MT, como eu falei já anteriormente, a MT promove o aumento do fluxo sanguíneo no cérebro, né? Principalmente para essa parte aqui, chamada de córtex pré-frontal, tá? Que é a parte mais importante, né? E o que nos difere de outros seres, né? Dos animais, né? Eles não usam muito essa parte aqui. É o que nos dá capacidade de discernimento, clareza, tomada de decisões, raciocínio, tá? Tudo isso é função do córtex pré-frontal. E aqui a gente tem o mapeamento de um eletroencefalograma, né? No estudo que foi feito, é um estudo bem antigo, tá? Mas é um estudo que demonstra um aumento da plasticidade neuronal, né? Olha aqui, antes da MT, essa parte azul, né? Era a parte de coerência, coerência alta, né? Quanto mais escuro, mais alta é a coerência que o indivíduo tem no cérebro. Agora, olha só, durante a MT, essa área azul se expande significativamente, né, para essa parte frontal do cérebro, que é justo o que eu falei aí para vocês, né? Então, demonstrando um aumento da coerência do córtex pré-frontal. Outro estudo interessante sobre o aumento do QI em estudantes universitários, tá? Aqui a gente tem um grupo que não praticava, o grupo de controle e o grupo de meditantes, né? Então, o grupo que não praticava, né, se manteve dentro da mesma linha, né, que é essa linha azul aqui, né? Não teve muita alteração no seu status de QI. Agora, olha só, o grupo de meditantes teve um aumento do QI, ó, em 3 anos de 5 pontos, tá? Ou seja, teve um aumento significativo aí, no período de 2 anos, de 5 pontos no coeficiente de inteligência. Tá legal? Ok. Outro artigo interessante sobre burnout, depressão e estresse, né? Um estudo feito aí em professores, tá? Professores que não praticavam, né? O grupo de controle se mantiveram, né, no mesmo patamar de depressão, né? E o grupo de meditantes teve uma queda, né, de menos 3 pontos com relação à depressão, tá? O- os professores também que não meditavam tiveram um aumento do nível de estresse em mais 2 pontos, e os que meditavam tiveram uma queda de menos 5 pontos no quesito do estresse. Síndrome do burnout também muito parecido com o estresse, né? Entretanto, a redução, né, do índice de burnout é de menos 6 pontos, é maior ainda do que ah, os professores sob estresse, tá? Esse é um estudo já um pouco mais recente, né, 2014, comprovando aí uma melhora significativa na depressão, estresse e síndrome do burnout, que é uma síndrome que tem atacado muita gente hoje em dia. Benefícios da MT para a saúde física, tá? A MT melhora a qualidade do sono, tá? Então, aqui a gente tem um grupo de meditantes. Aqui tá, nessa primeira linha azul aqui, né? A gente observa o grupo de meditantes 30 dias antes de praticar a MT, eles levavam 75 minutos para pegar no sono, tá? Mais de 1 hora para pegar no sono, tá? Depois que começaram a aprender MT, com 30 dias de prática, esse tempo caiu para 15 minutos, ou seja, 5 vezes menos, tá? Então a gente observa uma redução muito, muito significativa no tempo para pegar no sono, depois de 30 dias praticando. Depois de 60, né, é mais ou menos a mesma coisa, 17, aumenta um pouquinho, né, 2 minutos. Depois de 90 dias se mantém em 15 minutos, né? Ou seja,
A MT tem uma melhora significativa na qualidade do sono, né, no tempo para pegar no sono, e também na qualidade do sono, né? Isso acontece porque o indivíduo, quando pratica a MT 2 vezes por dia, ele tem uma redução do estresse no seu sistema, né? De forma muito, muito significativa, o que faz com que ele consiga deitar e entrar no estágio de sono com muito mais facilidade, porque não tem tanta tensão no corpo. Então, a transição do estado de vigília para o estágio de sono é muito mais rápida, se não tem tanta tensão. Agora, se existe muita tensão, a pessoa fica lá fritando na cama por minutos e horas, né? E às vezes nem consegue dormir, porque o corpo não consegue relaxar, tá? Então, esse é um grande mérito da MT, promover uma melhoria na qualidade do sono, que é fundamental para a restauração do sistema como um todo, né? Melhora, o processo de autorregulação, homeostase, né? Regulando todos os sistemas e células do corpo, ok? Bioquímica do repouso da MT versus repouso de olhos fechados. Então a gente observa aqui, ó, esse gráfico de linha azul é representado pelo repouso de olhos fechados, ou seja, a pessoa se deitou, fechou os olhos, e essa linha amarela representa o grupo de meditantes. Então, olha só, a gente percebe que as pessoas que apenas fecharam os olhos tiveram a redução da resistência basal da pele, que é um indicador do repouso, né, de -3 pontos. E as pessoas que praticavam MT tiveram a reversão, né, dessa resistência basal em -7 pontos. É mais do que o dobro, né? Ou seja, a gente percebe um aumento, uma melhora significativa, né, com a MT. Aqui, ó, taxa respiratória, de repouso de olhos fechados, cai -3 pontos. E com a MT cai em -5 pontos. É quase o dobro também, né? E o lactato do plasma, por último aqui, que é o hormônio do estresse, né? O repouso de olhos fechados, ele tem uma redução de -2 pontos. Com a MT, ele tem uma redução de -7 pontos, né? É quase que 4 vezes mais, né? Ou seja, a gente observa que o nível de estresse é muito mais reduzido quando a pessoa pratica a MT do que quando ela está apenas deitada de olhos fechados, né? Ok? Beleza. E aqui a gente tem um outro gráfico interessante sobre três diferentes estados, digamos, fisiológicos, né? Um que foi comprovado durante, durante o sono, tá? Essa linha aqui vermelha. Outro que foi comprovado durante a prática da MT, essa linha amarela, e outro durante o estado da hipnose, tá? Num período total aqui de 7 horas. Então, vamos observar aqui a hipnose, ela não tem uma mudança significativa no consumo de oxigênio num período de 1 hora, tá? A noite de sono, olha só, ela teve uma queda do consumo de oxigênio aqui, no seu pico, né, em aproximadamente -9%, tá? E depois, na 7ª hora, já aumenta aqui, né? É quando o indivíduo já vai acordando, tá? Então, o pico da noite do sono bem dormida, ele representa aqui o -9%, né, do consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio cai em -9%. E a MT, ela tem uma redução de -16%, que é basicamente o dobro, né? O repouso, ele é qualitativamente 2 vezes mais profundo do que o repouso do sono, do pico da noite de sono, tá? Isso em 20 minutos de prática. Significa que a capacidade de repouso da MT, ela é 2 vezes maior do que o repouso que você tem no pico da noite de sono, né?
trazendo para a gente uma capacidade regenerativa muito, muito grande, tá? Então, a pessoa que pratica 2 vezes por dia é como se ela estivesse dando 4 noites de sono durante o dia, né? Em termos, de qualidade de repouso, tá? Comparando com o repouso do sono. Isso aqui, se a pessoa tem um sono bom, porque se ela não tem um sono bom, ela não consegue nem esse repouso aqui desse gráfico da linha vermelha, tá? Ok, então a nossa capacidade de restauração, eliminação de estresse, né, que é a causa de muitas doenças, né, como eu falei anteriormente, ela é muito, muito importante, né? Então, por isso a MT ela é muito eficiente para eliminar o estresse e inúmeras doenças que são causadas, derivadas do acúmulo de impressões e tensões, né, que vão somatizando no nosso corpo e na nossa mente. E aqui a gente vê exatamente a comprovação disso, né, em termos de redução de internações, tá? A gente observa que o único dado aqui, né, onde há um aumento do número de partos, né, não é doença, né, mas é um aumento do número de partos. Significa que os meditantes eles têm a maior capacidade de engravidar do que aqueles que não meditam, provavelmente também por conta da redução do estresse, né? Agora, olha só, doenças intestinais, há uma redução das internações em metade, né, quando comparado com os não meditantes. Doenças do nariz, garganta e pulmão também metade das internações, comparando com não meditantes. Doenças do coração, mais ou menos um terço das, das internações, comparando com não meditantes. Doença do gênito urinário, mais ou menos metade. Lesões também, mais ou menos metade. Tumores, metade. Doenças de ossos e músculos, metade. Patologias indefinidas. Aí você tem aqui mais ou menos um décimo das internações comparando com não meditante. E várias outras, doenças do sistema nervoso, metabolismo, infecciosas é igual, né? Porque as infecções são normalmente fatores externos, né? E aqui outras condições, tá legal? Bom, então a gente observa, é muito impressionante, né, Mônica? A gente observa realmente uma redução em todas as hospitalizações, comparando aí pessoas que não meditam com pessoas que meditam. Então, é como se você estivesse fazendo um investimento, né, de forma mais eficiente na prevenção de doenças, né? Como se você estivesse realmente fazendo um plano de saúde, porque você está investindo na saúde e não investindo o seu dinheiro somente para quando você estiver doente, né? Que é o que um plano de saúde faz, né? Você está pagando todo mês ali a mensalidade, mas você só vai usar quando você estiver doente. E aqui não, aqui você faz um investimento que você vai ter o retorno na sua saúde. Então, isso é um investimento realmente na saúde e não na doença. A promoção da saúde cardíaca, um estudo feito pela Associação Americana do Coração. Então, segundo um estudo feito pela American Heart Association, a AMT é a única prática de meditação que tem se mostrado eficiente para a redução da pressão arterial. Ela promove uma alteração em toda a bioquímica do estresse, como vimos em alguns slides atrás, né? E ela reduz em 87% as doenças cardíacas, ou seja, quase 90%, né? Poderíamos aproximar e dizer isso, né? Então vamos lá. Nesse estudo aqui, a gente tem a comparação de 3 experiências diferentes, né? Que é o grupo de controle educacional, o grupo de relaxamento muscular progressivo e o grupo dos meditantes, né? Num período de 3 meses, tá? O grupo de controle educacional, né, que envolve aí hábitos, estilo de vida, né, teve uma redução na pressão no primeiro mês e no segundo mês também, mas muito pouco aqui, e depois, no terceiro mês, volta-se à estaca zero da pressão, tá? Não é muito, não é nem um pouco significativo, né?
O grupo de relaxamento muscular progressivo teve uma redução na pressão arterial no primeiro mês, no segundo, e depois se manteve aqui, mais ou menos, a gente poderia dizer que em menos 3 pontos, entre 3 e 4 pontos, tá? Com relação à queda da pressão arterial. Agora, o grupo de meditantes, olha só, no primeiro mês há uma redução da pressão arterial em menos 5 pontos. Depois, já no segundo mês, cai ainda lá para uns 7, 8 pontos, né? E depois, no terceiro mês, cai para menos 10 pontos. Então, já no primeiro mês, a MT supera todas as outras técnicas utilizadas para controle da pressão arterial, né? E no terceiro mês, ela passa, né, de 10 pontos aqui, né, mostrando realmente o porquê que a MT ela é capaz de promover, né, uma redução de 90% das doenças cardíacas, tá? Esse foi um estudo feito aqui em 1995. Bom, um outro artigo interessante, né, falando sobre a reversão da idade biológica, né, mostra que grupo de controle, meditantes novos e meditantes antigos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma algo que a gente pode chamar de telomerase, tá? A telomerase, ela é a ponta do cromossomo. E a telomerase, ela tem uma relação direta com o processo de envelhecimento. À medida que a gente vai envelhecendo, esse fator telomerase, ele vai se encurtando, tá? E o que foi observado aqui é que os meditantes, eles não têm uma, um encurtamento, né? Assim como aquelas pessoas que não meditam e que são submetidas ao processo de envelhecimento normal, né? E têm os seus telômeros alterados de forma mais intensa, tá? Então, ó, os meditantes de mais de 5 anos, não, mais de 1 ano e meio de prática, tiveram a reversão da idade biológica em menos 7 anos, tá? E os meditantes mais antigos, com mais de 5 anos de prática, tiveram a reversão da idade biológica em menos 12 anos, tá? Ou seja, quanto maior é o tempo de prática, a gente observa que maior é a capacidade do corpo se regenerar, o que vai promover também uma alteração, né, em todos os aspectos fisiológicos, né? E aí a gente percebe que o indivíduo ah, ele vai tendo uma reversão desse processo de envelhecimento, tá? Vocês podem pesquisar aí, que já tem estudos mais recentes falando justamente sobre a telomerase, a MT, tá? Mas esse aqui é bem interessante, né, que nos dá uma perspectiva aí daqueles que não meditam, meditantes de curto tempo e longa data. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre os benefícios, né, que se expandem aí para a sociedade e para a paz mundial, né? A gente já viu como que a MT é capaz de impactar a nossa mente, o nosso corpo, tá? Ou seja, primeiro nós como indivíduos e agora a gente vai ver como que a MT ela é capaz de impactar também, né, a consciência da coletividade, tá? Bom, esse estudo foi feito, né, em Washington em 1999 e ele demonstra aí a redução de crimes violentos, tá? Então, esse estudo foi feito no período de 7 semanas e o grupo de meditantes começou com 500, um pouco mais de 500 meditantes. Essa linha verde pontilhada. Então, vocês observam que essa linha verde pontilhada, ela vai aumentando ao longo das semanas, né? Ó, aí, à medida que ela atinge o patamar aqui de 2.000 meditantes,
a gente observa que essa outra linha laranja, ela se reduz mais intensamente, tá? Que é justamente essa taxa de crimes violentos, tá? E à medida que a linha verde se projeta, ou seja, que o número de meditantes aumenta mais significativamente, essa linha laranja, ela também inversamente proporcional, ela é reduzida, tá? Então, no final das 7 semanas, esse esse grupo atingiu um número de 4.000 meditantes praticando a MT juntos no mesmo local, gerando coerência não só no grupo, mas também para a consciência da coletividade. Então, como eu falei para vocês, né, a física ela nos dá a entender, através da teoria do campo unificado, que tudo se unifica, tá? Ou seja, aquilo que a gente faz para o nosso sistema tem um impacto na consciência da coletividade. Então, quem pratica MT junto sabe exatamente disso que eu estou falando, né? Porque a experiência é uma experiência muito mais forte, né? Muito mais capaz de permitir que você mergulhe mais profundamente, trazendo mais repouso para o seu sistema, tá? Então, quanto maior é o número de praticantes fazendo a prática juntos, né, maior é a coerência desse grupo que se expande para a consciência da coletividade, gerando mais ordem e harmonia. E por isso que há uma redução nos, ah, nos crimes violentos e outras taxas negativas, tá? Bom, agora aqui para a gente finalizar, né, eu vou falar um pouquinho sobre a comparação das meditações, né? Elas são todas iguais? Não, não são todas iguais, tá? E existem inúmeros estudos comprovando aí o porquê elas não são iguais. Existem três técnicas, basicamente, né, que são compiladas aí, né, nesses três grupos, chamadas de atenção focada, monitoramento aberto e autotranscendência, tá? A técnica da MT, ela se encontra nesse grupo aí de autotranscendência, tá? As outras técnicas, né, a gente pode chamá-las de técnicas de concentração e contemplação, que estão nesses dois grupos aí, atenção focada e monitoramento aberto. As técnicas de contemplação, elas envolvem a elaboração de um determinado ambiente, de um determinado ah, significado. Então a pessoa ela fica num determinado devaneio na mente dela. É como se ela tivesse, vamos supor, você recebe uma palavra, a palavra é flor. Então você vai ficar pensando sobre essa palavra, né? Elaborando. A flor é bonita, a flor é rosa, a flor, etc. e tal, né? Então você se mantém apegado àquele significado e a tudo aquilo que ele representa. Então é como se você estivesse nadando na superfície da sua mente, tá? São as técnicas de contemplação. As técnicas de concentração, elas exigem que você foque a atenção num campo determinado, na respiração, na chama da luz da vela, né? E você não pode tirar a atenção daquele ponto, tá? Mas uma vez que a atenção ela está focada, por exemplo, na chama da luz da vela, você não permite que a percepção ela seja trazida para dentro de forma natural. E aí você fica como se você estivesse boiando na superfície da mente. Essas técnicas de autotranscendência, a qual a MT faz parte, elas não envolvem nenhum tipo de controle, tá? Seja de concentração ou contemplação. E com isso, ela permite que a mente tome a direção correta para que ela possa mergulhar em camadas mais sutis e refinadas do pensamento, até que ela mergulhe nesse campo de consciência pura, de onde surge todo o nosso pensamento, né? Fonte de bem-aventurança e inteligência infinita, tá? Esse estado
silencioso da nossa mente que normalmente não é percebido porque a gente está sempre envolvido com o pensamento, ok? Então, as técnicas são diferentes. Inclusive, tem um livro que foi lançado ah, pela doutora Valéria Portugal que fala exatamente dessas três diferentes experiências, né? Ela fez uma tese de doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, né? Falando exatamente dessas diferenças, tá? Então, meditação não é tudo igual, ok? E, por último aqui, né, como é que a gente aprende a MT? Bom, primeiro a gente assiste a uma palestra, né? Exatamente essa palestra aqui que eu estou dando para vocês, né? Depois a gente tem mais três passos, né? Onde a gente recebe a iniciação, né? A gente recebe a técnica de um professor que foi treinado, né? Como eu e alguns outros professores, e depois temos quatro encontros seguidos com o professor, tá? São 4 dias seguidos. E depois mais três encontros que são espaçados em 15, 30 e 60 dias. Então, temos um total de 7 aulas, tá? Onde a pessoa já aprende a técnica, aprende a meditar e começa a meditar na casa dela, né, na rotina dela, sem muita dificuldade, tá? Com todo o aparato, todo o apoio do professor, tá? Então é isso, gente. Muito grato aí pela presença e agora eu abro aí para perguntas e respostas. Fiquem à vontade e estou aqui agora, sou todo ouvidos. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, estou à disposição. Mário, boa noite. Tudo bem? Oi, Mônica, tudo bom? Quanto tempo? Tudo. Quanto tempo, né? Fez um ano que eu fiz, né, essa série com você, acho que foi em dezembro do ano passado, e eu continuei. E o que eu queria trazer aqui seria a sugestão, né, de nesse ciclo de 30, 60 e 90, quem sabe você colocar, né, um encontro após um ano, porque realmente esses benefícios eles são muito concretos, né? São muito palpáveis. E olha que eu não fui tão assídua assim, especialmente no segundo semestre, que meu trabalho, né, assim, fica muito intenso no segundo semestre, mas ainda assim, com a pouca ocorrência que eu fiz, já valeu para eu não cair nesses estados agora, né, de burnout, de surtos, etc. Então, Mário, faz muita diferença, né? É mais uma sugestão. E aí, uma pergunta que eu queria fazer, eu me interessei muito isso quando você falou ao final sobre meditação em grupo. E eu vou fazer uma pergunta, né, que eu acho que é presencial. Isso não vale para online. Online, Mônica, é diferente, tá? Porque online você não tem a experiência física, né? Mas eu posso depois te dar, ver se tem algum grupo de coerência perto do local onde você mora, tá? E aí, de repente, você consegue fazer em grupo, tá? A gente pode se falar depois no privado, né? Só para ver se eu consigo te orientar para algum grupo de coerência, tá? Tá certo, Mário. Obrigada, De parabéns. nada, meu amigo. Fico feliz de te ver aqui também. Tem aqui a Marilene pergunta, tem algum curso online? Se não, tem alguma indicação do curso, o grupo de meditação em Belo Horizonte? Olha, online não, justamente pela necessidade de estar presencialmente junto com o professor, tá? E não só pelas instruções, mas pela presença do professor, faz toda a diferença, como a gente viu também na, no artigo falando sobre essa.
potencialização, né, da prática em grupo, né, e a influência na consciência da coletividade, tá? Então tem um aspecto físico que é fundamental, tá? Em BH, quando eu saí do meu retiro de professor, que foram 5 meses, eu fui depois dar aula em Sete Lagoas, morei em Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, e eu estive em BH também. O projeto aconteceu basicamente em Sete Lagoas e Ribeirão das Neves, tá? Mas eu sei que tem professores em BH. Depois você pode verificar, tem o site da Meditação Transcendental Oficial, você vai encontrar professores em BH, certamente, tá? Teve mais perguntas aqui. Em Florianópolis tem algum grupo presencial? Em Florianópolis, eu me recordo de uma amiga também que eu não sei se ela está morando ainda lá. É a Mônica, Mônica Fontoura. Precisa verificar, tá? Mas ela morava em Brasília, é minha amiga também, já há muito tempo, e, e foi para Florianópolis. Eu acredito que ela esteja lá, tá? É, Mas, enfim, existem professores nos principais estados do Brasil todo, tá? Eu estou em Brasília, tá? Eu me encontro em Brasília. E, inclusive, a Mônica, que estava aqui, né? Ela veio até Brasília, né? Ela teve um encontro aqui de trabalho, né? E aí ela veio aprender comigo também. Ela teve essa oportunidade de estar aqui e veio aprender comigo, né? E, bom, quem quiser também pode vir a Brasília, eu tô à disposição aqui. É sempre um prazer, tá? Mais perguntas, gente? Mais dúvidas? Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta, Mário, por favor. Você tem tido casos assim de aplicação dentro do ambiente de empresa? Assim, é possível aplicar a meditação dentro do próprio ambiente de empresa? Tem efeito? Se você puder falar um Sim, pouco sobre isso, porque assim, eu sei que está crescendo, né? Assim, o número como você trouxe desses processos, né, mentais, psicológicos, burnout dentro do ambiente de empresa. Fala um pouco sobre isso. sim. Muito boa pergunta, Mônica. Inclusive, eu, como eu moro em Brasília, né, eu sempre recebo algumas propostas assim, né? Mas nunca cheguei a ensinar em empresas. Já até tive reuniões com empresas e tal, mas não cheguei a ensinar, não. Mas eu sei que tem muitos cases de sucesso, tá? Agora que eu me lembre, né, tem o STJ, né, teve grupo de meditantes lá, a Farmoquímica, tá, que é uma empresa que eu acho que até hoje eles ensinam a MT para os funcionários, começando primeiro com o primeiro escalão, aí depois foi descendo, né? E acho que todos os funcionários aprenderam MT, né? Eu conheço o Marcelo, que inclusive é o presidente da Farmoquímica, né? Marcelo Giraldi, tá? Se não me engano, o Itaú também e algumas outras empresas, mas eu não tenho acompanhado muito os projetos corporativos, né? Eu tenho mais ensinado de forma privada, né? Mas pode ser que a gente desenvolva um projeto aqui na UNB. Eu tô elaborando isso com um colega aqui, que se formou agora também, foi um professor de MT e é professor lá da UNB. Ele é professor de doutorado em música lá da UNB, né? Mas, mas tem muitos cases de sucesso, de melhora da produtividade, redução, do estresse, né? O que é um dos fatores fundamentais, né, para aumento da produtividade, né? Então, apesar de você tirar um tempo que é um tempo de trabalho, né, para dar esse repouso, né,
você está promovendo aumento da coerência cerebral, né, o que é ali fundamental para todo o processo, né, de geração do pensamento, de elaboração do pensamento, né, desenvolvimento da inteligência criativa, né, o aparato fundamental é o cérebro, né? Então, se esse cérebro está funcionando de forma otimizada, né, consequentemente, ele vai ter uma maior capacidade de resolver problemas, né? De criar coisas, né? De produzir, né? A produtividade, ela já não é mais vista, né? Como um estado de estafa, de estresse. Pelo contrário, quando a pessoa está submetida ao estresse, à estafa, ela não vai produzir. Ela vai adoecer, vai entrar no estado de burnout e depressão, ansiedade, por aí vai, né? Então, ela vai produzir mais quando o sistema dela está equilibrado, quando o sistema nervoso dela se encontra equilibrado. Só aí que ela vai conseguir produzir mais. Mas quando ela está doente, ela é só prejuízo para a empresa, tá? Então, isso é algo assim que que é fácil da gente perceber e observar. Mas eu acho que no YouTube você encontra alguns cases, inclusive da farmoquímica, inclusive da farmoquímica, tá? Mas eu ensinei projetos sociais nas escolas públicas, né? Ensinei no Rio e em Minas, né? E, e a gente viu, né, também uma melhora na nas notas dos alunos, né, na capacidade de aprendizado, uma melhora na relação dos alunos com eles, entre eles, e melhora na relação dos alunos com os professores. Então, houve um avanço significativo, assim, né? Porque o processo de educação, ele normalmente ele é baseado somente em dois dos três aspectos, né? Quais são os três aspectos? São o estudante, né? O estudo e a matéria, né? O estudante, ele normalmente não é aprimorado em suas capacidades. O foco da escola é o quê? Estudo e matéria, né? Então, se o receptor ele não tem um aparato bom o suficiente para receber e elaborar aquela matéria, a matéria não vai ser muito bem absorvida. Agora, se você tem o receptáculo, né, muito bem organizado, com boa capacidade de retenção, aí você vai ter um processo de conhecimento muito mais profundo e muito mais eficiente, né, o que é fundamental. Então, esse projeto que a gente tinha nas escolas, chamado Educação Baseada na Consciência, que foi o projeto que o Maharishi ele elaborou para o mundo todo, né? Educação baseada na consciência, né? Então, a consciência é o mais importante e não o estudo. Óbvio que o estudo é uma parte fundamental, né? Mas se você não tem uma consciência expandida, se você tem uma consciência limitada, a capacidade de absorção é muito pequena e por isso que muitas pessoas, muitas crianças não conseguem é, desenvolver muito bem o intelecto, né? E principalmente hoje em dia, porque a gente vive sob uma situação de muito estresse, né? Muita informação, ah, contato com aparelhos eletrônicos, e isso vai gerando uma série de distúrbios, né? Então, a MT, por outro lado, ela é essa ferramenta fundamental aí para o aprimoramento da consciência. Tá? E aí isso se aplica em vários aspectos, né? Não só no estudo, mas nas empresas, né? Enfim, tudo que você for fazer, quanto maior é a sua capacidade, quanto maior é a sua consciência, né? Maior é a sua capacidade de compreensão daquilo que você está fazendo. Então, né, você exerce muito melhor as suas tarefas e funções, né? Quando você expande a sua consciência, que essa
é a nossa proposta, né? Ok, mais perguntas? Mônica, depois me fala onde é que você está. Manda mensagem dizendo onde é que você está, que eu vou perguntar no grupo de professores se tem meditação coletiva perto de você, tá? Tá certo, Mari. Obrigada. De Obrigada pela nada, querida. atenção. De nada. Mais perguntas, gente? Não? Então tá bom, minha gente. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente está sempre trazendo assuntos interessantes aí. Esse mês a gente vai ter ainda o Matheus Macedo, do Vida Veda, para falar um pouco sobre Shalakya Tantra, né, que é a especialização, a pós-graduação que ele está fazendo na Índia, tá, de Ayurveda. Mas em breve eu vou divulgar, já estou dando um spoiler aqui para vocês, tá? Mas eu vou em breve divulgar para vocês. Bom, depois eu sei que tem pessoas de diversos lugares aqui do Brasil perguntando, né, sobre onde aprender e tal, mas tem um site da Meditação Transcendental, que é o Meditação Transcendental Oficial, é .com.br, alguma coisa assim, .org. Depois vocês vão ver lá, clicando lá, vocês vão ver, e lá vocês podem ver onde aprender, e tem professores no Brasil todo, tá? Então, entrem lá, que provavelmente vocês vão encontrar um professor próximo de vocês aí. Eu quando comecei a ensinar, eu ensinava no Rio e viajava para Porto Alegre. Então, sempre tem professores que viajam o Brasil assim também ensinando, tá? Então, pesquisem que vocês encontram, tá? É aquela coisa, se você tem realmente interesse, você vai acabar chegando no lugar que você quer, tá? É a questão da sua vontade, né? E vai pesquisando, tá? Uma vez que sentiu que a ficha caiu aí, não deixa a coisa passar, não. Corre atrás que vocês não vão se arrepender, não, tá? Mônica, muito grato, querida. Muito feliz aí pela sua participação, pelo carinho e pelo depoimento, tá? Saudade de você também. E quando vier a Brasília, pode me procurar aqui, que a gente pode se encontrar, fazer uma verificação na sua Ótimo, meditação, meditar junto, tá? ótimo. E mais uma vez, obrigado a todos os amigos aí, Bruno, todos os amigos, pacientes que estão por aí também, tá? É sempre um prazer, estar aqui com vocês mais uma vez nesse canal aqui que a gente está criando de contato, tá? Bom, eu desejo um maravilhoso 2026 para todos, tá? Muita saúde, muita prosperidade, muitas coisas boas, muitas realizações e espero vê-los em breve aí, tá bom, gente? Nos falamos. Tchau, tchau. Muito obrigado.